Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Mário Alves e eu estou chegando aqui no canal Me Conta Essa História, Mário, para trazer mais uma história para você, uma história policial. Vamos falar sobre o bandido da luz vermelha, João Acácio Pereira da Costa, um dos bandidos mais famosos do Brasil. Preciso que você curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não está inscrito. Se você já está inscrito, muito obrigado, e querendo ajudar, você pode também compartilhar esse vídeo. Muito bem? Então vamos falar do Bandido da Luz Vermelha, que virou até filme, foram feitos aí 2 filmes sobre sua vida e também virou música. Tudo isso a partir de agora para você, sabe por quê? Eu quero te contar essa história. Vamos para o vídeo. A trajetória criminal do Bandido da Luz Vermelha começou na década de 1960, quando passa a dominar o noticiário criminal nos periódicos de São Paulo ao cometer diversos assaltos a residências na capital paulista. A fama do criminoso ganhou tamanha proporção midiática que entre os dias 23 de outubro de 1967 e 3 de janeiro de 1968, o Notícias Populares publicou uma série de 57 capítulos sobre a vida do criminoso. Nascido em 20 de outubro de 1942, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, João Acácio e seu irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, foram criados por um tio após a morte precoce dos pais. Em 1967, o ano em que foi preso em Curitiba, no Paraná, Luz Vermelha relatou à polícia maus tratos cometidos pelo tio tutor, José Pereira da Costa, na época em que ele e o irmão viviam sob sua guarda em Joinville, Santa Catarina. O bandido contou que ele e o irmão eram submetidos a trabalhos forçados pelo tio em troca de comida. O criminoso disse ainda que ambos foram torturados física e psicologicamente pelo parente, que negou as acusações. João Acácio, então, decidiu viver nas ruas de Joinville, onde começou a praticar pequenos crimes, como roubo de guarda-chuva nas entradas dos cinemas e roupas em lojas. Esse último delito para saciar seu lado vaidoso. Nessa época, até ganhou alguns trocados como engraxate, mas não conseguiu se manter longe da marginalidade a ponto de ficar manjado no município após passagens por roubos e furtos. Às vezes, em vez de voz de prisão, recebia conselhos dos policiais, mas nada parecia tirar o jovem da rota do crime. João Acácio também fracassou na tentativa de trabalhar em 2 tinturarias. Na primeira, um beijo na filha do patrão, flagrado pelo próprio, o fez sair do emprego. Na segunda, confiscou o terno de um cliente para ir ao cinema, mas foi visto pelo dono da roupa e acabou sendo demitido pelo proprietário da tinturaria. Com a polícia de Joinville em seu encalço, após cometer algumas transgressões, ele se mudou para Curitiba, mas não ficou muito tempo por lá. Tanto que, no início dos anos 60, fixou-se na Baixada Santista, em São Paulo, de onde passou a viajar para a capital paulista para praticar roubos em residências de luxo. Nesse período, em que fez do crime sua profissão, tornou-se um dos bandidos mais temidos e procurados de São Paulo, muito pela forma impetuosa com que agia diante das vítimas. Foram mais de 5 anos de perturbação pública, com dezenas de assaltos, estupros e homicídios atribuídos a ele pela polícia. De volta a Curitiba, Luz Vermelha foi preso no dia 7 de agosto de 1967, após incessante investigação policial que descobriu que ele vivia sob a identidade falsa de Roberto da Silva. No dia da prisão, o Notícias Populares havia publicado o retrato falado do criminoso com uma longa legenda: "Este é o homem que a polícia está caçando. É ele, Roberto da Silva, o bandido da luz vermelha."
Sua identificação só foi possível através de levantamentos, comparações e análise de impressões digitais coletadas em diversos locais de assaltos, principalmente nas mansões das ruas Ágata e Rafael de Barros, na zona sul de São Paulo. Segundo o jornal, havia um verdadeiro exército de policiais em seu encalço. A prisão do meliante era iminente. Na edição de 8 de agosto de 1967, o NP trouxe a seguinte manchete: preso bandido da Luz Vermelha em Curitiba, com malas cheias de dinheiro. A reportagem informou com detalhes toda a movimentação da Polícia Paulista até a captura do assaltante no Paraná. Os episódios da fuga e da prisão foram resumidos nos primeiros parágrafos do noticiário. Acuado pelos policiais paulistas, o mascarado conseguiu ludibriar a vigilância de que era alvo, fugindo ao cerco, tomando o rumo do sul, passando por Santos. A Polícia Paulista, certa de que Roberto Silva, nome falso, procuraria se homiziar no Paraná, imediatamente entrou em contato com as autoridades daquele estado, alertando-as. Exercendo severa vigilância em todos os pontos por onde o marginal poderia estar no Paraná, os policiais locais conseguiram prender o perigoso bandido que já alcançara Curitiba, submetendo-o, então, a cerrados interrogatórios. O criminoso, que gastou boa parte do dinheiro dos roubos com mulheres e boates na Baixada Santista, agora não passava de mais um número no sistema prisional brasileiro. Luz Vermelha foi condenado em 88 processos, sendo 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas de homicídios, que renderam a ele 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado. Porém, a lei brasileira não permite que um preso permaneça mais do que 30 anos na prisão. Logo nos primeiros meses de detenção, João Acácio escreveu de dentro da cela uma carta em que denunciou frequentes ameaças de morte que vinha sofrendo. O relato foi publicado na capa do Notícias Populares em 6 de outubro de 1967. Todas as 4 mortes atribuídas a João Acácio, efetuadas nos últimos 2 anos antes de sua prisão e confessadas por ele nos seguidos interrogatórios feitos pela polícia, foram manchetes nas edições do NP. A primeira delas, em 3 de outubro de 1966, foi a do estudante Walter Bedran, de 19 anos, que, ao tentar surpreender o bandido, que acabara de invadir o quintal de sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça. 10 dias depois, a vítima foi o operário José Enes da Costa, de 23 anos, morto durante uma briga com o criminoso em um bar no bairro da Bela Vista. No ano seguinte, em 7 de junho, no Jardim América, o industrial Jean von Christian, ao reagir a uma tentativa de roubo, foi assassinado numa troca de tiros. Em menos de um mês, em 6 de julho, João Acácio ainda matou o vigia José Fortunato, que tentou impedir sua entrada na mansão em que fazia guarita no bairro do Ipiranga. Luz Vermelha não foi o primeiro a ser chamado desta forma. No dia 2 de maio de 1960, morria na câmara de gás do presídio de San Quentin, na Califórnia, Estados Unidos, o americano Cary Chessman, também chamado de Red Light Bandit. Assim como o brasileiro Chessman costumava usar uma lanterna com facho de luz vermelha para intimidar as vítimas. Antes de se tornar o bandido da luz vermelha, João Acácio já havia preenchido as páginas policiais do NP como o Homem Macaco, época em que usava um macaco hidráulico para alargar as grades das casas que pretendia furtar. Outra denominação atribuída ao bandido foi a de mascarado.
A fama e a repercussão em torno de suas ações criminosas fizeram sua história chegar às telas de cinema com o filme O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla. Em 2012, a viúva de Sganzerla, a atriz Helena Inês, lançou o filme Luz nas Trevas, com o cantor Ney Matogrosso no papel principal. O longa, uma continuidade do filme de 1968, foi produzido a partir de um roteiro inacabado do cineasta. No campo das artes, João Acácio ainda ganhou referências nas músicas Rubro Zorro, do grupo de rock Ira, e O Bandido da Lupa Vermelha, gravada pelo rapper Patrick Orla. Após cumprir 30 anos de prisão, com idas e vindas entre a penitenciária do Estado e a Casa de Custódia de Taubaté, onde realizava tratamento psiquiátrico, Luz Vermelha seria solto em 23 de agosto de 1997, mas uma liminar concedida pelo então segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Amador da Cunha Bueno Neto, o impediu de sair da prisão. O magistrado, a pedido do Ministério Público, alegou que era evidente que a sociedade não poderia ficar à mercê de eventuais atos cometidos pelo sentenciado. O bandido, então, permaneceu em reclusão. No dia 26 de agosto, porém, depois de analisar novos laudos médicos realizados pelos psiquiatras Charles Luiz Quirali e Norberto Zoner Jr., Cunha Bueno revogou a liminar e Luz Vermelha ganhou as ruas. O despacho emitido pelo desembargador dizia: ante a clareza das conclusões, não se justificava a permanência do sentenciado na casa de custódia. No dia seguinte, Acácio voltou a ser notícia no Notícias Populares. Na capa, uma chamada curta: Luz Vermelha está solto. João Acácio Pereira da Costa, de 55 anos de idade, o bandido da Luz Vermelha, está finalmente de volta às ruas. Livre, João Acácio seguiu para Curitiba, para a casa do irmão Joaquim Tavares Pereira. Porém, após divergências com os familiares, o ex-detento procurou acolhimento em Joinville, na casa do tio José Pereira da Costa, o mesmo que fora acusado por ele de maus tratos durante a infância. Mas novos conflitos fizeram Luz Vermelha deixar a residência do tio e trilhar um caminho que poucos meses depois o tornaria vítima de assassinato. Muito bem, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido. Eu te agradeço. Curta o vídeo se você ainda não curtiu, se você gostou. Se você está inscrito no canal, valeu demais. Se quiser se inscrever, claro, fique à vontade. Não se esqueça de ativar o sininho e assim você não perde a próxima história e vai chegar para você, claro, todas as notificações. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.